Agora vamos fazer os testes de aceleração nos diferentes modos de condução que a gente tem aqui. Detalhe, como é um veículo 100% elétrico, aqui não faz diferença nenhuma se o ar está ligado ou desligado, porque ele não vai acabar roubando potência do conjunto. Então, vamos fazer aí todos os testes, usando todos os modos, e como esse carro é AWD, também não precisa desligar o programa de estabilidade. Afinal de contas, ele tem condição de entregar toda a potência no chão sem escorregar. Agora sim, pessoal, com a minha câmera de precisão, mais o cronômetro do carro. A gente já viu no passado que às vezes tem diferença de marcação quando acontece esse tipo de coisa. Será que vai acontecer agora? Deixa eu esperar liberar um pouco aqui o tráfego e vamos lá. Saindo. E olha só, no carro 4.1 e na câmera de precisão 4.32. Mesmo assim é muito rápido. Agora no modo normal não dá para usar o cronômetro do carro, ele só usa o modo esporte, então a gente vai ficar só com a nossa câmera. Vamos lá, freio, acelerador, saindo. E olha aí, 4.51, muda um pouquinho. E agora o modo eco, será que vai mudar? Vamos ver. Saindo, parece que o carro saiu mais lento, vamos ver. Parece não, saiu mesmo, 5.36 no 0 a 100. E no modo neve, será que tem mudança? Vamos descobrir. Freio, acelerador, saindo. Tem muita mudança. O carro está bem mais lento. E olha só, 7.03. Ainda é um número muito bom se comparado a um carro a combustão, mas fica bem mais lento quando a gente compara aqui com um modelo 100% elétrico e com toda essa potência. Olha só, no final das contas, o que a gente acabou descobrindo aqui? O Sea Lion é um carro que mesmo no modo eco ou no modo normal, ele é bastante agressivo, né? Então se você pegar alguém que não tem muita experiência em dirigir um veículo 100% elétrico com toda essa potência, a chance de fazer uma besteira ao volante é grande, né? Porque é muita potência, muita aceleração. O modo neve pode servir principalmente para esses motoristas mais iniciantes, que às vezes não conseguem dosar direito o pé do acelerador. Tá aí uma solução. Você põe o carro no modo neve, ele vai ficar bem mais manso na aceleração e também nas respostas. E por que isso acontece? O objetivo desse modo é evitar que o carro perca tração em pisos de baixa aderência. Você também pode usar o modo neve quando estiver chovendo muito? Pode, e aliás até deve, porque isso também vai diminuir essa brutalidade do carro. Tá aí uma opção de uso desse modo. E a velocidade real versus a aferida? 120 no painel, 119 na câmera de precisão. Olha que grata surpresa, o erro de velocidade aqui é bem pequeno. Concluídos todos os testes de performance aqui, pessoal, resetei o computador de bordo quando eu saí, né? Rodei aí 41.8 km. Quando a gente olha ali a média, deu 26.3 kWh para cada 100 km. Quando eu saí a bateria estava em 97%, agora está em 80%. Deixa eu fazer uma conta aqui de extrapolação. Apesar de estar dizendo aqui 346 quilômetros a previsão, isso não aconteceria, né? Porque se eu gastei perto de 20% e eu rodei ali menos de 50 quilômetros, vamos fazer um arredondamento que daria aproximadamente 50 quilômetros se a bateria estivesse totalmente cheia. Eu estou aqui com 1/5 da bateria, certo? 20%, que foi o que eu gastei. Se eu multiplicar 5 vezes 5, 25. Então, nessa tocada aqui, pessoal, o carro teria uma autonomia de 250 quilômetros. Então aí não tem milagre, né? Se você dirige de forma mais esportiva, é claro que a autonomia será menor. Já aqui perto da conclusão do vídeo, vamos falar de custos. Começando pela questão das revisões, que aqui elas acontecem de 20 em 20 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano. Em matéria de quilometragem, muito bom, né? A cada 20 mil quilômetros, mas o período apenas 1 ano. E isso eu estou destacando porque existem marcas chinesas que fazem aí 20 mil quilômetros ou 2 anos. Aqui não, o período em tempo acaba sendo menor.
E as revisões têm aqui uma variação grande de preço. Para vocês terem uma ideia, a primeira e a terceira são bem baratas, apenas R$ 388. Já a segunda e a quarta, R$ 2.084. E a quinta revisão, R$ 1.212. Então, somando as 5 primeiras revisões, a gente tem aqui R$ 6.156. Particularmente, eu achei a segunda e a quarta revisão um pouco pesadas. Por quê? Como é um veículo 100% elétrico, a gente sabe que um carro como esse não tem essa necessidade aí de troca de vela, correias, filtros e outras partes que acabam sendo, digamos assim, mais desgastadas. Então, por que que na segunda revisão, R$ 2.084? Acho que aqui a BYD ficou com um pouco de fome aí na verba do cliente. E o seguro, como é que fica? Mais uma vez eu contatei aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez o levantamento para a gente. Lembrando que o seguro leva em consideração a área de circulação do veículo e o CPF do contratante. Então, considerando a nossa área de circulação e o típico usuário desse carro, o seguro ficou da seguinte forma, já não foi tão barato. Por ano, R$ 5.500. Ainda dá para pensar no carro por conta do seguro, mas a franquia, já reduzida em 50% na eventualidade aí de uma batida, nada menos que R$ 21 mil. Bom, temos aqui um carro acima de R$ 300 mil, mas vamos combinar que essa franquia ficou pesada. E no caso de garantia, como é que funciona? E aqui nós tivemos um problema, pessoal, porque no site da BYD, que tem lá vários manuais de vários modelos, cadê o manual do Sea Lion? Não tem. Então o que a gente fez? A gente pegou o manual do Seal, que seria o veículo, digamos assim, mais próximo desse daqui. E aí a gente tem o carro com uma garantia de 6 anos ou 200 mil quilômetros, a gente já conhece isso já há bastante tempo de outros carros da BYD, bateria de 8 anos ou 200 mil quilômetros. Só que aqui começa uma questão que já foi alvo de crítica minha no passado e vai ser de novo. Porque a BYD entende que a bateria, nesse período de 8 anos, se ela ainda tiver 60% da sua capacidade, ela está dentro da normalidade. Então, a BYD já está dizendo que em 8 anos a bateria vai perder 40% de capacidade. E se a gente comparar com outras marcas, você vai ver que a BYD aqui é bastante flexível nesse, digamos assim, nessa degradação da bateria, porque outras marcas garantem a bateria em 80%, 70%, tem marca que até garante um pouco mais, de acima de 80%. Então, vocês estão vendo aqui que a BYD é bem flexível quanto à vida útil da bateria. Agora, o que acaba me incomodando aqui no modelo, e isso é uma coisa que também já foi alvo de crítica minha no passado, são as exceções de garantia. As que mais se destacam. Vamos começar aqui pelo sistema de luzes externas. O que é isso? Esse farol aqui bonito em LED, né? Esse farol bonito em LED aqui com duplo sistema de projetor, essa assinatura luminosa lá atrás também. A garantia é de 3 anos ou 60 mil quilômetros. Aí eu pergunto para você, queimou uma lampadinha de LED aí, será que vai trocar só aquele bloquinho ou o farol inteiro? E quanto vai custar? Então aqui temos um ponto de exclamação, ponto de interrogação bem grande. Outra coisa, a tomada de recarga, que um carro elétrico é uma coisa que você vai usar todo dia. Extremamente importante no carro. A tomada de recarga é 3 anos ou 60 mil quilômetros. Suspensão, 3 anos ou 60 mil quilômetros. Sistema de direção, que também é parte estrutural do carro, 3 anos ou 60 mil quilômetros. Rolamentos, ainda até que ok, 3 anos ou 60 mil quilômetros. E a multimídia, que é um negócio que onde está todo o carro dentro da central multimídia, porque sem a tela do multimídia você não vai configurar nada no carro, novamente 3 anos ou 60 mil quilômetros. Então se você é um usuário que anda bastante com o carro, pense que na terceira revisão, você já não vai ter mais, a partir da terceira revisão você já não tem mais garantia. E aí, quanto custam essas peças? Ainda é uma incógnita e isso no futuro pode ser uma dor de cabeça para o cliente. Então agora temos que ter uma conclusão a respeito do Sea Lion. O que a gente pode dizer desse carro? Eu vou começar primeiro pelas partes positivas em relação ao Seal, que seria aí o irmão menor.
Ele é um pouco mais alto em relação ao solo, então isso ajuda o motorista a não ficar raspando tanto nos obstáculos como acontece aí no Seal. Também tem um melhor espaço no banco traseiro e um porta-malas maior, o que também é bom para quem precisa de um carro aí com mais espaço. As melhorias importantes em relação ao Seal, né? O teto panorâmico tem uma veneziana que você abre e fecha, que o Seal não tem, e a saída do sistema de ar é mecânica, né? Então não é aquela coisa horrível que você ajusta ali via a tela da central multimídia. Então você vê aqui que acaba sendo algumas melhorias interessantes. Outra melhoria, o carregador embarcado desse carro de corrente alternada, diferente do Seal, que é monofásico e que você só consegue carregar em 6,6 kW, aqui pelo menos já é um trifásico que aceita até 11 kW. Então você tem um carregador de 22 kW, poxa, muito legal isso daí, né? Você vai acabar carregando a bateria em menos tempo usando um carregador, por exemplo, como o que eu uso aqui na minha base. Então a gente vê assim algumas melhorias interessantes ao Seal. No que diz respeito a desempenho, como ele é um carro maior e mais pesado, o desempenho acaba ficando um pouquinho atrás do Seal. Muito atrás? Não, só um pouquinho. Ainda assim ele tem uma ótima dirigibilidade, acelera muito, então quem gosta dessa sensação de aceleração, e a velocidade da máxima dele também é maior do que a do Seal. Então são pontos bem positivos. E os pontos negativos aqui do carro? Pois bem, um que eu acho crítico, o carro não ter step. Para Brasil, e um pneu que não tem um perfil tão alto, não ter step é uma boa? Não, não é. Tanto é que esse carro aqui, a gente já recebeu da BYD com a pressão do pneu lá em cima. Para quê? Para minimizar a chance aqui de raspar, de rasgar o pneu ou até mesmo fazer uma bolha. Com o pneu mais duro, quando ele cai no buraco, você tem menos chance de acontecer isso, né? Mas aí você acaba perdendo em conforto. Outro ponto bastante crítico aqui desse carro é o fato dele ainda estar, digamos assim, numa plataforma antiga da BYD. A gente sabe que a BYD já tirou o negócio de ficar girando tela e já colocou o sistema Google embarcado. Eu já mostrei aqui no canal para vocês o BYD Atto 8 e o Dolphin SE com essa solução. Esse carro ainda está com a engenharia antiga, que é a tela girando e a tela à frente do motorista sem poder exibir o Maps. Então você vê que a arquitetura aqui desse carro não é a arquitetura mais avançada da BYD, pelo contrário, é uma arquitetura que a BYD já abandonou. Então você vê que ele ainda não representa o alinhamento tecnológico com os outros carros da BYD. Também temos que levar em consideração que o conjunto que a gente vê aqui nesse carro acaba não sendo assim tão diferente do Seal em matéria de entregas de solução lá dentro. Então o carro poderia de repente ter 2 carregadores de celular por indução, ele tem apenas um carregador de celular por indução. São coisas que a BYD poderia melhorar aqui no Sea Lion. Agora, ele acaba sendo mais caro que o Seal. E aí a gente sabe que o Seal é um carro que sofreu muita desvalorização. E essa é uma pergunta importante para o consumidor. Então, qual é o preço público sugerido do modelo? R$ 339.990. E aí vem justamente o histórico do Seal. Por quê? O preço público sugerido do Seal, R$ 299.990. Mas é um carro que a gente sabe que sofre muita desvalorização. E quando a gente vai na prática ver no mercado quanto realmente custa o BYD Seal, você vai descobrir que não é esses 299. Negociando direitinho aí, você vai encontrar às vezes esse carro 0 km por uns 270 mil reais. Isso zero. E depois quando vai para o mercado de usado ele sofre ainda mais desvalorização. Tanto é que se você procurar na internet você vai ver até notícias que o Seal virou um bom negócio justamente pela alta desvalorização que o carro tem. Será que esse aqui vai pelo mesmo caminho? E a chance disso acontecer não é pequena. Então se já aconteceu com o Seal, pode acontecer com esse? Pode. Se vai acontecer, não sabemos. Mas de toda forma, a gente vê que ele tem um conjunto legal, um bom desempenho, um acabamento interessante, apesar de ser um carro relativamente desatualizado em relação a algumas tecnologias que a BYD já oferece em outros modelos, inclusive aqui no mercado brasileiro, e o fato de não ter step.
E aí? Será que vale a pena colocar um carro desse na garagem? Eu vou perguntar para vocês. Baseado em tudo que a gente mostrou, você colocaria um Sea Lion na sua garagem? Comenta aqui no vídeo pra gente. Comprecar é ideal pra quem quer vender. Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.